A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o nosso Deus é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que está nela, e tudo que está fora dela. Foi o Senhor que fez, que nossos olhos não contemplam, nossa imaginação também não consegue chegar os limites do fim e do início, porque Ele é o próprio início e o fim. Amém? O Alfa e o Ômega, como a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. E essa magnitude nós não podemos nem compreender, fazer como o Saulo disse, que não sabia se era... Aleluias, não só Saulo como Pedro estava nas prisões, ele disse que não sabia até que ponto era o anjo e até que ponto já estava numa vida física ali acontecendo, extraordinário, fenomenal. Porque Paulo também teve essa experiência, quando ele diz que tem mistérios, algo que do céu, que ele viu que não consegue e não falou, esses mistérios ficou com ele, que não sabia se estava sendo ele ou estava sendo arrebatado. Aleluias, porque o Senhor Deus nos convida todos os dias a viver o extraordinário. E como é convidar? É permanecer na rocha. Porque o mal fica ao redor todo o tempo para dizer que você não está diante do seu milagre. Para dizer que você não é tocado por Jesus. Para dizer que sua vida e sua casa não está sendo tocada por Ele. Porque vai mostrar as derrotas, mostrar as frustrações, mostrar algumas situações que ainda não correspondem da sua expectativa. E aí você diz, eu e o Senhor, toda a minha casa serviremos a Ti. E a expectativa está somente no colo do trono do Pai. Aleluias. Amém? Graças a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, que seja Tu, Senhor, na Tua linda e rica e poderosa presença do Espírito Santo. Nada de nós, tudo é Teu, nada é nosso, é tudo do Senhor. Graças a Deus. Amém. Contemplar em alegria, porque o inferno, ele fica arrebentado quando vê suas dificuldades e você adorando, dizendo que toda honra e toda glória é do Senhor. E aí vai enfraquecendo e Jesus vai te fortalecendo, porque enfraquece, a derrota bate retirada. Quem é do maligno permanece lá e ele retorna desse caminho. Por 7, ele volta de onde nunca deveria ter vindo, porque Deus te deu autoridade para dizer, na minha casa, quem anda é o Senhor Jesus, cada cômodo de cada lugar, quem prossegue, quem caminha é Cristo, porque as águas já estão presentes, Rabada Suri andarás, porque Jesus é que anda sobre o mar e me dará a mão para que eu caminhe com Ele, e as águas já estão presentes no seu lar, porque Jesus é vencedor na sua casa, fora dele ele caminha com você, até o seu trabalho ele está contigo, até ao seu ato de entretenimento, levando sua família, ele vai junto, e quando você caminha pelos seus transportes coletivos, público, ele está com você, e reinando com você, ele continuará, porque na sua casa todos dirão, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos com as espadas. Estamos aqui para a glória daquele que é o Rei da Glória. Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus. Que já nós estamos debaixo do maior fenômeno, que é o dom da vida. O ar que respiramos, porque tem muitos que não estão mais com este ar. E Jesus disse, acorda, levanta, sacode, caminha, que o tempo é depressa. Aleluias. Porque Deus está falando. Aleluias. Não é hora de ficar dormindo. É hora de acordar. É hora de se sacudir.
e de caminhar, porque a luta é grande, mas a vitória é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação vai estar sobre ele, nem sobre você, porque está em Cristo Jesus que te conduz sobre as águas. Presentes significa que a sua vitória e o seu milagre de todos os dias, ele lhe sustenta. Eita glória, amém? Vamos para o salmista, e aqui foi o salmista Davi, o autor. Salmo 101, graças a Deus, porque ele é bom, maravilhoso, majestoso. Eu estou aqui olhando para a esquerda da tela, para você pode ser para a direita, mas para ver a espada que está aberta para a glória do homem, ele vai entender que é de Jesus, nada é dele, a glória é do Senhor. Galileu, Rei dos Reis, o grandão da Galileia, o príncipe da paz, conselheiro do universo, o Rei dos Reis, o Criador, aleluias, que é Filho, Pai, Filho, Espírito Santo, é aquele que é hosana nas alturas, é o Senhor Jesus. Eita, Deus, sacerdote dos sacerdotes, aleluias, aquele que quando João viu na visão, olhando para o alto, o anjo levou até lá e ele viu de sacerdote, túnica branca, cinturão de ouro grosso, e da sua boca saiu fogo, e dela uma espada de 2 gumes, e os seus olhos fumegavam com brasas vermelhas. Eita, Jesus! Esse é o Jesus poderoso que diz que na sua casa as águas já estão presentes. Toma posse. Aleluias. Rabaia Shirada Candarás. Adore esse Jesus. Adore, ele é o grandão, poderoso, majestoso, imbatível, e que diz que essa peleja eu te fortaleço. E é hora de sacudir a casa. Que sacudir a casa é essa? Com todo louvor e adoração. Salmo 101, a partir do 1 diz assim: cantarei lealdade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei louvores. Eita. Seguirei o caminho da integridade quando virás ao meu encontro. Em minha casa viverei de coração íntegro e repudiarei todo mal. Odeio a conduta dos infiéis e jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração e não quero envolver-me com o mal. Farei calar o que difama próximo às ocultas. Não vou tolerar homem de olhos arrogantes e de coração orgulhosos. Meus olhos provam e os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem praticará fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Graças a Deus por essa palavra. Aleluias. Eita Jesus. Salmo davídico. E a gente vai passeando e vai vendo que antecede a ele tem um salmo que clama ao Senhor. E depois, posteriormente, ele vem com ele em aflição pedindo também ajuda. Mas aqui neste ele disse: eu cantarei a lealdade da justiça da presença do Senhor. Está dizendo que para mim, para você, que é difícil manter-se íntegro, não é? Mas ele diz que é uma determinação de atitude. Uma vez nova criatura lançou-se às águas. Você disse: agora ficou para trás o homem velho, morreu o homem velho, nasceu o homem novo, nasceu a mulher nova, porque Jesus pagou o meu resgate com sangue na cruz, daquela que o profeta ele antecipou, dizendo que aconteceria, que estaria de braços abertos lá em Êxodo, aleluias, já contemplando o Senhor Jesus Cristo com as 4 promessas, aleluias, que o Senhor será o nosso Deus por todo sempre,
e que ficaremos livres do jugo do maligno, que viria aquele que pagaria o nosso resgate com sangue e debruçaria como um cordeiro que a cabeça, aleluias, ela sobrecaiu, os seus braços estendidos e ali entregou ao Senhor o Espírito do Senhor nosso Deus de volta ao céu, para que se cumprisse que aquele cordeiro imolado ali publicamente estava diante de todos como verdadeira oferta, sem nenhuma mácula, aonde estava descrito aleluia, no testamento primeiro das leis mosaica, aonde dizia para o seu povo que até então Cristo chegar, o grande sacerdote ali na terra enviaria o sacrifício do cordeiro, um cordeiro limpo, separado, sem nenhum tipo de mancha ou defeito. Aquele que estava da cruz de madeira era um cordeiro limpo, separado, sem nenhuma mácula, com nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Estava ali para com aqueles todos com defeito e problemas e pecado, que somos nós. Estamos aqui. E como é bondoso é Jesus, sem merecimento algum. E aqui Davi profetizando e proferindo as palavras, dizendo que na casa dele, a família dele vai adorar o Senhor. Eu e minha casa adoraremos ao Senhor. E cantarei, Senhor Jesus, com a tua presença na minha casa, porque eu não vou tolerar. Eu creio que já estava começando por ele, porque parece que lá na frente, aleluias, os desígnios da maldade ia opressar, porque ia estar no momento que ele ia poderá cair. Ele não sabia, mas ele pedia a justiça do Senhor e a lealdade dele permanecer na casa, e que ele e a casa dele servindo ao Senhor. Aonde ele disse: eu vou colocar para fora e odiar os infiéis, odiar a infidelidade partindo dele, Rabai da Suri andarás. Na qual ele vai dizendo: eu não vou deixar inclinar meu coração com nenhum tipo de perversidade, porque eu não quero nem me misturar com os perversos, porque eu quero que me preparando para que a arca esteja aqui, Rabai da Suri andarás. E todos que vão caminhar comigo, aleluias, vai estar diante de que eu e minha casa tem um grande rei, na qual eu adoro, e ele ali como rei, colocando para os seus subalternos, para os seus súditos, aleluias, dizer só, nesta casa só vai adorar um, é ao meu rei, ao meu Deus, ao meu Senhor. E ele disse que os olhos deles se voltará contra a arrogância e contra os orgulhosos. Eu creio que ele já estava falando esse tratamento para consigo mesma, porque ele viu tão bem como é que age reinos de orgulho, arrogância. E aí eu entendi uma situação, que enquanto ele estava proclamando essas palavras, que dizem longe dele ficar o coração dele inclinado para o mal, e ele não vai tolerar quem esteja por perto dele fazendo isso, eu vou escolher, selecionar para quem vai trabalhar comigo, aleluias. E aí eu vou entender que aqui está um decreto implícito, ele não está aqui aberto, escancarado, mas está implícito que ele está pedindo a revestimento das armaduras do Eterno. Porque quando ele era ali um pequeno jovem e que foi contra Golias, e o rei deu a ele umas armaduras, ele disse: essa não me cabe para mim, Orabadaçu. Ah, Deus está falando, não cabe em mim, porque quem me chamou coloca as verdadeiras armaduras. E aqui ele proclamando, dizendo que na minha casa vai habitar no santuário do Senhor toda pessoa de verdade andando comigo, e mentiroso sendo expulso para fora, e na sua presença, Senhor, não vai ter lugar para o mal. E aí eu creio que está embutido um pedido e é verdadeiramente uma adoração, e dizendo: Senhor, Efésios 6:10, que todas as hostes malignas desse mundo, ela sendo travada com os anjos que o Senhor determinou que está em tua campana,
para que você resista ao mal. Não é assim? Efésios 6, versículo 12, porque nossa luta não é contra sangue nem carne. São as potestades, são as malignos, as forças de poderes que vêm contra aqueles que querem caminhar e permanecer na fé. Porque a jornada, você vai para o trabalho já é difícil. Você já vai consagrando ao Senhor a sua saída e a sua chegada, porque aquele que anda com você não dorme. Assim é você, não durma, sacode, para que possa estar diante da brecha. E aí o Senhor nosso Deus disse que Ele tem os anjos dele de guerra para guerrear contigo, para que essas forças de potestades não venham lhe atingir. Então o Senhor nosso Deus diz que tem no céu, há guardiões, aleluias, de anjos de guerra, para que venha contra aquele que vem de tamanho maior que você, que são potestades, que quer influenciar esse mundo e pessoas a continuar nas suas prisões, sem querer determinar para a sua vida, dizer assim, ó, cantarei lealdade e justiça a ti, Senhor, cantarei louvores. E quando o inferno percebe que você está nessa jornada e que quer ir matando o seu eu da mentira, da raiva, das mágoas, aí levanta uma guerrilha de potestade contra você. Mas Jesus dá ordem ao teu respeito, enviando, Senhor, do mundo celestial, tropa de guerreiros do céu, angélicos, para vir sobre esses dominadores de trevas que quer invadir o mundo celestial. Que mundo celestial é esse? A sua história, a sua vida, que você quer levar com Jesus. E Deus disse que esse sacode, ele sabia por quê? Louvor e adoração na sua casa, para quebrar maldição hereditária, para deportar para fora trevas, hóstias de trevas, que com a ajuda dos guerreiros do céu, que os angélicos do Senhor, que há uma hierarquia de potestades angélicas de Deus, para que desça para derrubar essas fortalezas que invade a sua vida, a sua casa, mas Deus já mora aí. E aí Jesus passeia, e aquilo que quer atravessar na noite, atravessar do dia, vai sendo dissipado. Ah, sarabacada surabaia saia em nome de Jesus. Quem passeia entre a noite e vem enfrentar o solar do meio-dia, bata retirada, porque o Senhor Jesus enviou uma tropa de guerra de anjos do Senhor que está caminhando na sua casa agora. E toma posse, porque Deus mandou você se sacudir em oração e louvar e adorar a Ele. E potestades sendo derrubadas, porque não fica de pé. Louvor e adoração de Jesus para o trono do Eterno. Porque o Senhor diz que nessa batalha não peleja sozinha, porque é o tamanho seu. Jesus manda batalhões de anjos, porque Satanás não vai passear na sua casa. Ele bate retirada e sai. E Deus disse, sacode e vê que o poder vem do céu. Eu estou enviando reforço enquanto você dorme. Há uma guerra. E Deus disse que está sacudindo tudo que nem ele fez no templo, diante daqueles verdilhões, dos ladrões aproveitadores, Rabacandarachúria, que na sua casa a arca fica, é Jesus. E sai, toda a falange de Satanás sai pelo nome de Jesus. Porque Jesus disse, eu te dou autoridade
para em meu nome expulsar demônio, para que pela sua fé transporta a montanha desse lugar e diz, vai para o mar. Ela vai e obedece à voz do céu, porque Jesus diz que conhece aqueles que reconhecem a voz do seu pastor. E o Senhor Jesus disse hoje, eu que sou teu pastor e nada te faltará. Deitar-me, verdes pastos, guiados pela vereda da justiça por amor do Senhor Jesus. O Senhor te colocará em verdejantes pastos e vai alcançar toda a sua descendência. E teus inimigos verão e contemplarão, verão a tua vitória que não vem de você e vem de Jesus. Mas para o nome dele ser glorificado e não para que você se glorie, mas para saber que Jesus está na sua casa e Satanás foi expulso dela. Porque Jesus falou, ele está presente nas águas. E pelo nome dele, o sangue dele, a sua casa foi remida. E está debaixo do sangue de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu agradeço a minha rica e poderosa oportunidade. Porque o Senhor Jesus enviou os anjos dele. Eu digo gratidão, Senhor, pelos teus anjos, pela tropa de guerra que cercou esta casa, a sua casa, e ninguém entrou, nenhum mal. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor.